salve, galera! Tudo bem aí? Zé Luiz de cá, saudade pra caramba. Vamos estudar? Vamos estudar juntos? A gente vai desenvolver aqui uma série de vídeos voltados principalmente para a área de geografia humana, mas aproveitando o tempo livre, a gente tem muito tempo livre aí, mas estamos trabalhando. A gente vai procurar o quê? Juntar ideias aqui nesse resuminho para vocês. Vamos procurar falar com vocês aqui sobre o desenvolvimento do nosso planeta, desenvolvimento da nossa atmosfera, a evolução, tendo como parâmetro a escala de tempo geológico, até que nós cheguemos no período neolítico, aonde a gente vai ter o desenvolvimento mais aprofundado dos nossos processos de uso e ocupação do solo, beleza? Então, a gente começa a ideia aqui por volta de 13 bilhões e 700 milhões de anos, com muita humildade, aonde nós falamos de Big Bang, aonde nós falamos de uma evolução com o desenvolvimento das estrelas, aonde nós vamos ter o desenvolvimento de galáxias, formação de sistemas solares, formação do nosso sistema solar, formação de planetas, formação do nosso planeta. Formação essa da Terra que é ligada à agregação de elementos que vai gerar uma grande massa, massa essa que vai ter a atuação da gravidade, fazendo com que os elementos mais pesados eles se aprofundem, eles desçam em direção ao núcleo interno. Daí a ideia do núcleo interno ser formado por níquel e ferro. E dentro desse contexto, a gente tem que falar também de solidificação da crosta. Se nós estamos falando de um contexto de aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, nós estamos falando do éon adeano. Estamos falando da formação das primeiras rochas. Rochas essas que foram as magmáticas. As rochas magmáticas, em condições ideais, elas vão dar origem, ainda nesse éon, às chamadas rochas metamórficas. Mas esses processos vão ocorrer de forma associada também a outras características que o nosso planeta veio a desenvolver, como, por exemplo, a formação de uma atmosfera primitiva, atmosfera essa que possuía uma configuração completamente diferente daquela que nós temos hoje. Uma atmosfera rica em metano, uma atmosfera rica em amônia, uma atmosfera rica em hidrogênio, uma atmosfera rica em vapor d'água, por exemplo. Nós vamos ter que pensar também aqui em formação dos oceanos primitivos. Oceanos esses que possuíam uma configuração espacial completamente diferente daquela que nós temos hoje. Porém, eles serão o substrato da futura vida que venha a ocupar o planeta, tendo com muita humildade a ideia de que nesse vídeo nós vamos abordar com muito respeito as demais teorias, a teoria ligada à evolução da vida a partir de uma evolução química, beleza? Então, dentro dessa lógica, nós encontramos na bibliografia de biologia a ideia de que no éon arqueano nós temos o desenvolvimento da vida procarionte. Então, evoluindo um pouquinho aqui na nossa linha, no éon arqueano, vale a gente colocar o quê? Vida. Vida simplificada. Procarionte. Aquela que lá na biologia aparece como sendo uma célula sem diferenciação entre o citoplasma e o seu núcleo, beleza? Ou seja, células simplificadas. Porém, essas vão desenvolver futuramente novas formas de vida mais complexas. Por exemplo, a vida eucarionte. Só que essa vai rolar no éon proterozoico.
Então, já matando a ideia da formação inicial aqui do reino Monera, aqui no éon proterozoico, nós vamos ter o desenvolvimento das células mais complexas. Então, aqui, vida eucarionte. Quando a gente pensa em desenvolvimento do nosso planeta, da nossa litosfera, a gente volta no éon arqueano e falamos aqui da formação dos primeiros escudos cristalinos. Sabe por quê, galera? Porque 36% dos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, aproximadamente, que formam o nosso país, o Brasil, é formado por escudos cristalinos. Aonde nós enxergamos isso? Quando nós vemos, por exemplo, as formas de relevo conhecidas como mares de morros, beleza? Aqui nós vamos ter o desenvolvimento das primeiras rochas sedimentares, devido à atuação do intemperismo físico, do intemperismo químico, ou seja, com as primeiras rochas sedimentares, o ciclo das rochas, ele se dá de forma completa, galera. Então, o capítulo de geologia, ele começa aqui, para a gente poder desenvolver a ideia, beleza? Bom, agora na era paleozoica, nós vamos ter o quê? Se aqui nós temos as primeiras rochas sedimentares, na era paleozoica nós podemos falar de formação das primeiras bacias sedimentares. Bacias essas que ocupam aproximadamente 64% do território brasileiro. Lembrando aquela lógica que o Brasil hoje, na atualidade, não tem dobramentos modernos. Temos 36% de escudos cristalinos, 64% de bacias sedimentares, configurando o nosso território, né? Quando a gente pensa em era paleozoica, a gente tem que pensar em explosão da vida marinha. Temos que pensar nos peixes. Peixes esses que vão evoluir para os anfíbios. Anfíbios esses que na era mesozoica vão evoluir para os dinossauros. Então, falando de era paleozoica, aqui nós podemos falar da vida marinha. Vida marinha essa que vem para a superfície terrestre, a superfície, melhor dizendo, para a parte externa dos oceanos, né? Desculpe. E aqui nós vamos ter o desenvolvimento, por exemplo, dos grandes répteis. Então, aqui nós podemos falar de dinossauros. Beleza, galera? Ainda na era paleozoica, a gente pode falar, na mesozoica, nós podemos falar aqui de formação do petróleo. Objeto lá do capítulo de energia. Se a gente fala de petróleo aqui na mesozoica, é na paleozoica que se inicia a formação dos primeiros depósitos de carvão mineral. Aquele lá que tem hulha, antracito e por aí vai. Também é abordado lá no capítulo de energia, dos materiais de geografia. Beleza, galera? Bom, trazendo datas aqui, o éon Adeano, ele termina por volta de 4 bilhões de anos, ou seja, ele ocupa, partindo da ideia de que o planeta ele é formado a partir de aproximadamente 4 bilhões 530 milhões de anos atrás, até 4 bilhões de anos éon Adeano. De 4 bilhões até 1 bilhão e 500 milhões de anos, aqui nós temos o éon Arqueano. De 1 bilhão e meio até 542 milhões de anos, a escala de tempo geológica vai abordar aqui, a partir dessa escala de tempo, a Era Paleozoica. Com 251 milhões de anos, começa aqui a Era Mesozoica. E a partir de 65 milhões de anos, a Era Cenozoica. Aí tem o debate aí se
ela se encerra e começa outra, ou se ela ainda se mantém. Bom, enfim, no final da era Cenozoica, nós vamos ter um período conhecido como Quaternário. Dentro do período Quaternário, nós vamos ter o Paleolítico ou Pedra Lascada. No Paleolítico, esse que se inicia há aproximadamente 4 milhões de anos, nós vamos ter os primeiros hominídeos, por exemplo, o Australopithecus. Aí nós temos coisas maravilhosas, né? Aí é um capítulo bem específico para a gente pegar a evolução do homem primitivo. O Paleolítico, ele é dividido em períodos. A gente tem o Paleolítico inferior, o Paleolítico médio, o Paleolítico superior. E dentro de todo esse contexto é que nós vamos abordar o desenvolvimento do uso de ferramentas primitivas, depois a confecção de ferramentas, a descoberta do fogo. Gente, fogo é foda, né? Sabe por quê? A partir do momento em que os homens primitivos, o humano primitivo, ele domina o fogo, ele tem condições de fazer com que o fogo ele atue como uma espécie de estômago externo. O cozimento dos alimentos facilita a mastigação, facilita a deglutição e, consequentemente, a nossa caixa craniana, que era imensa, porque ela era voltada para mastigação, ela pôde o quê? Diminuir aqui no seu maxilar, e energia que nós usávamos nos processos de digestão dos alimentos, agora podem ser usados em outras áreas do nosso organismo. Organismo dos humanos primitivos. Tá fazendo sentido, galera? Bom, após o fogo, nós vamos ter o desenvolvimento, lá na Europa, dos Neandertais. Nós vamos ter, no Paleolítico inferior, melhor dizendo, desculpe, aqui em Minas, no sítio arqueológico de Lapa Vermelha 4, lá em Lagoa Santa, Luzia, o mais antigo fóssil de todas as Américas, do nosso macrocontinente aí, né, galera? Bom, no Paleolítico inferior, nós vamos ter Luzia. E entre o Paleolítico e o Neolítico, nós temos um período conhecido como Mesolítico, mas eu vou ter atenção agora ao período Neolítico. Pois é no período Neolítico que algo muito dramático vai acontecer. É nele que nós aprendemos os processos de desenvolvimento e reprodução de plantas. É no Neolítico que nós vamos ter a chamada primeira revolução agrícola. E ela é foda. Por quê? Porque antes, no Paleolítico, na Pedra Lascada, nós falávamos de hominídeos, do Homo sapiens no final do Paleolítico, hominídeos e Homo sapiens nômades. Ou seja, que não se fixavam. E, após o desenvolvimento da primeira revolução agrícola, nós agora nos tornamos sedentários, passamos a nos fixar e as primeiras aglomerações urbanas primitivas começam a surgir na Ásia. Cidades como Ur, cidades como Uruk, na antiga Suméria, atual Iraque, vão se desenvolver. Ou seja, os primeiros processos de urbanização. É ou não é legal? Poxa, é muito foda isso na minha cabeça. Eu adoro esse assunto, gente. Desculpa. Quando a gente fala em desenvolvimento de cidades primitivas na Ásia, nós temos que lembrar também
que é por volta de 3.500 a 3.300, que nós vamos ter a organização do primeiro império da história, que é o Egito, quando Menés unifica os reinos do norte e o reino do sul, esses que eram transpassados pelo rio Nilo, e aqui surge o primeiro império. As cidades primitivas vão organizar rotas, caravanas. Então, quando a gente fala dos primeiros impérios, nós temos que pensar também em atividades humanas acontecendo. Eu já falei aqui de urbanização, um capítulo bem específico dos conteúdos de geografia. Nós temos que pensar também no comércio primitivo. Bom, nós temos que pensar também em astronomia, a observação dos astros. Nós temos que pensar em um meio natural. Por que pensar em um meio natural? Porque nós éramos excessivamente dependentes da natureza. Por exemplo, nós efetuávamos colheitas, plantios e colheitas, de acordo com as estações do ano. Nós não tínhamos o quê? As técnicas que hoje permitem que nós intensifiquemos os processos agrícolas. Outro capítulo bem específico também do conteúdo de geografia. Então, aqui nós estamos falando da Antiguidade Clássica, período que se dá entre 3.300 a.C., com a formação do Egito, aonde nós vamos ter o desenvolvimento de várias civilizações a partir das cidades-estado. As iniciais aqui na Ásia, depois na Europa. Nós estamos falando do mundo primitivo, estamos falando da Antiguidade Clássica. Na Europa, estamos falando do desenvolvimento do Estado romano, do Estado grego. Estou citando esse pessoal porque a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. marca o fim da Antiguidade Clássica, aonde vai ter início a chamada Idade Média. Gente, só lembrando que a queda do Império Romano se dá por invasões bárbaras. Então, as cidades que se desenvolveram na Europa, elas vão passar por um processo de êxodo urbano, aonde grande parte das suas populações vai buscar a proteção dos senhores feudais, lá na chamada Alta Idade Média. Em geografia, a gente pode falar aqui de ruralização da economia, como sendo uma característica da Alta Idade Média. Bom, a Alta Idade Média, ela termina por volta do ano de 1096, quando nós temos a Primeira Cruzada. Opa, desculpe. Aqui, na Baixa Idade Média, coisas fantásticas vão acontecer. A ruralização da economia criou um ambiente não de anulação da arte, não de anulação completa das coisas e mundo rural. Porém, nós vamos ter o quê? O recrudescimento das atividades econômicas com uma maior valorização das atividades agrícolas. É o renascimento, esse que se dá na Baixa Idade Média, que vai trazer de volta a ideia do renascimento, por exemplo, galera, do comércio. Renascimento das artes. E
o uso da razão como sendo um elemento aonde nós busquemos uma explicação racional para os fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia, de forma, lembrando sempre, muito respeitosa. Beleza, galera? Por que renascimento? Porque aqui na Antiguidade Clássica nós temos essas atividades acontecendo. Por exemplo, em termos aqui de comércio, poxa, os fenícios, com o desenvolvimento da navegação, foram super legais, foram difusores do comércio. Estamos falando aqui, por exemplo, do italiano Fibonacci, que no norte da África, ele vai observar os algarismos arábicos que a gente está utilizando aqui, inclusive. Então, quando a gente pensa em mundo, poxa, se as primeiras cidades surgiram na Ásia, nós temos na África o desenvolvimento aqui desses algarismos. Eu falei com vocês de hominídeos primitivos lá no Paleolítico, lembrando que o Australopithecus ele foi encontrado também lá na África do Sul. Então, a história, a geografia, são assuntos que buscam explicações para as coisas, e essas explicações abordam não apenas o nosso país, não apenas o nosso continente. Nós temos que pensar na escala mundo, beleza, galera? Bom, a Idade Média, ela termina no ano de 1453, quando Istambul, aqui, ó, na Anatólia, atual Turquia, aqui, ó, Istambul, ela cai. Então nós temos a queda do Império Romano do Oriente e, consequentemente, o desenvolvimento lá na historiografia da chamada Idade Moderna. Da Idade Moderna, em 1789, nós vamos ter a Revolução Francesa. Aqui, uma série de eventos importantes vão ocorrer. Gente, por exemplo, nós vamos ter em 1385 aqui, final da Idade Média, a unificação do Reino de Portugal. 1385. Não é de se surpreender que, com uma posição geográfica privilegiada, com conhecimento técnico adequado, técnica é importante, gente. Conhecimento é importante. Portugal, com domínio de técnicas, com uma posição geográfica privilegiada, no ano de 1415, vai dar início ao périplo africano. Ou seja, a ideia, vai ter esse início a ideia da tendência à globalização, pois da Europa, exploradores começam a passar pelo litoral da África. Lembrando que as rotas e caravanas aqui também atestam essa tendência ao comércio, essa tendência à globalização. Beleza, galera? É na Idade Moderna que nós temos o surgimento, por exemplo, do capitalismo comercial. É na Idade Moderna que nós vamos ter as chamadas revoluções liberais. Em 1688, a Revolução Gloriosa, lá na Inglaterra. Em 1789, a Revolução Francesa. É dentro desse contexto que nós vamos ter o Iluminismo. Uma espécie de continuidade do Renascimento, dentro da ideia de linearidade para os eventos que a gente está tentando criar com vocês aqui. Gente, ainda no século XVIII aqui, nós vamos desenvolver o uso do vapor. A partir do uso do vapor, nós vamos desenvolver máquinas. E nós vamos ter aqui também a chamada primeira Revolução Industrial. Do capitalismo comercial, agora aqui
a gente pode começar a falar numa transição para o que veio a ser chamado de capitalismo industrial. Pessoal do primeiro ano, tá lá no capítulo de vocês também, beleza? Bom, a partir da Revolução Francesa, nós temos a chamada Idade Contemporânea. A contemporaneidade. Gente, quando a gente pensa nessa linha, a ideia de muito tempo e pouco tempo muda pra caramba, né? Da primeira Revolução Industrial, nós vamos lá no século XIX promover uma segunda Revolução Industrial com o uso do petróleo, com o uso da eletricidade, com Nikola Tesla trazendo debate, aquela coisa toda, corrente contínua, corrente alternada, enfim, avanços técnicos. A partir da primeira Revolução Industrial é que nós temos a passagem da ideia que Milton Santos chama de meio natural, de maior dependência da natureza, para um meio técnico. Meio técnico que vai evoluir para meio técnico, científico, informacional, só na segunda metade do século XX, galera. Lembrando que, a partir dos anos 1950, nós vamos ter ali os primeiros beleza? Gente, muito obrigado pela atenção, tá joia? Nos vemos depois. Valeu demais, tamo junto!